Pessoal, eu ia fazer um vídeo mais elaborado, com a minha cara aparecendo, com um roteirozinho escrito, mas ficou complicado porque eu, as coisas estão andando mais rápido do que eu, o que é, quem me conhece sabe que é quase que o normal. Mas eu acho melhor fazer uma coisa resumida aqui agora e depois fazer uma coisa mais extensa, mais bem feita. Mas eu acho que como eu tenho amigos que me acompanham aqui, é bom dar uma pincelada, porque o ambiente que está se formando são suposições, tá? Hipóteses. Pode ser que tudo mude, se aparecer uma notícia muito boa, um tratamento, ou até uma vacina, ou qualquer coisa desse tipo, que reverta as expectativas que estão se formando. Então, tudo que eu falar aqui, vocês podem esquecer. Mas, na falta de algo desse tipo, eu prefiro deixar alguma coisa para vocês. Eu não vou botar minha cara aqui porque minha cara não é bonita, eu prefiro botar o gráfico. Então, eu vou começar mostrando aqui o EWZ, que é o índice Ibovespa sintético em dólar, é um fundo que segue o dólar. Então, ele é uma boa referência porque as cotações já vêm em dólar, já expliquei isso antes. Eu vou usar ele como referência porque eu prefiro fazer a análise toda em dólar. Dolarizar o gráfico do Bovespa é muito ruim, muito difícil. Então eu prefiro usar o EWZ. Eu sei que vocês detestam também o Elliott, mas é a ferramenta, eu acho que é a mais adequada para esse tipo de coisa, é o Elliott. Tá? Eu tenho a minha análise de ciclo que eu apoio e eu sincronizo com o Elliott, mas o Elliott é sempre o fundamento. Tá? Então, vou começar aqui pelo fazer só uma lembrança, relembrar aqui o gráfico do EWZ. Só lembrando que a gente fez uma onda 1 aqui, 2009, a onda 2 de retração é uma onda 1 de baixa, uma onda 3 aqui de baixa também, certo? Uma onda de impulso de baixa. Depois fizemos uma onda de retração de alta. Veja, eu vou dar uma expandida aqui, ó. Veja como essa onda em dólar, ela foi fraca, ela foi amortecida, porque ela é uma onda de retração, ela não é uma onda de impulso. Então ela vem meio lateralizada, que é o caso aqui, ó. Essa onda 4, que eu coloquei em algarismo romano grande, ó. 4, 4, 3, a onda de impulso, 4 aqui em cima. E, naturalmente, com esse movimento para baixo, começou a se formar uma onda 5 de final de movimento, graças a Deus, né? Que é uma onda de impulso de baixa. É uma onda de impulso geralmente caracterizada por ser mais fraca, mais lateral, e ela geralmente coincide com o esgotamento da liquidez. Corrobora esse raciocínio o fato dos investidores estrangeiros praticamente já terem saído da maioria das posições em bolsa e acho que até de renda fixa. Então, a liquidez que nós temos é só dos nacionais. Então, esse último movimento, fora o Corona só deu uma acelerada nesse último movimento, mas era um movimento que já se esperava, porque o grande investidor estrangeiro já estava meio saindo. Na hora que ele acabasse de sair, ia ficar sem liquidez e a cotação ia cair mesmo, porque ele só compra quando está barato. Vou passar, estava no semanal, vou passar aqui para o diário para melhorar aqui a visualização. Deu diário. Diário. Ah, pelo diário, a gente vê que essa onda 5 que se formou aqui, ó, ela tem subondas. Então, esse movimento forte começou. Repara não que eu sou meio cegueiro. Começou lá pro dia 3 de março, né? Não está aparecendo aqui, eu não estou vendo. Essa onda, 31.
de dezembro de 2019. Tá, por causa do dólar, tá certo? Esse movimento começou aqui, ele assinala o início dessa onda 1 de baixo, tá certo? Que se acentuou aqui, ó, no dia 3 para o dia 5 de março, quando teve a notícia do corona. Mas veja que a liquidez já vinha, a onda 5 já vinha, mesmo sem o corona, já vinha se formando, tá? O corona só acelerou o movimento. Então, nós temos essa primeira onda. Eu sinalizei esse primeiro movimento com A, né, a onda 1, com o movimento A, C. Tá? Então, aqui fez um A, B, C, e aqui é um D. Tá certo? Olha o D aqui. Ó. E nós teríamos que fazer um E para encerrar aqui essa onda 1. Isso seria só para encerrar a onda 1. Tá certo? Se a minha interpretação estiver errada, o que é bem possível também, a gente troca essa onda 1 por uma onda 3, não tem problema. Ou isso aqui é uma onda 1 ou é uma onda 3. Ou isso aqui é uma onda 2 se formando, certo? Ou é um D de uma onda 1 ou é o D de uma onda 3, desculpe, certo? Então, se for uma onda 3, o movimento se extingue aqui de baixo. Mas se for uma onda 1, ele mal começou. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu dar uma respirada aqui. Peguei outra balinha aqui, que eu sou viciado em bala house. Quem me conhece sabe disso. Então, eu vou passar aqui agora para o horário. Vou sair do diário e vou botar no gráfico de 1 hora. Tá? Cada barra é 1 hora. Para a gente expandir isso aqui um pouco, para a gente ver isso aqui um pouco ampliado. O que acontece? Na minha contagem de ondas, aqui é o A, o B. Aqui fez o C e está fazendo o D. Mais que normal, se a contagem estiver certa, é formar o E aqui embaixo. Tá? A contagem pode estar errada, o mercado faz o que ele quer. Tá? Mas a gente vai contando e tentando acompanhar e entender o que está fazendo. São ondas comportamentais. Então, está bem seguindo o esperado para uma onda D, que é formar um ABC. Tá? Então, a minha perspectiva é que o mercado, a partir desse momento, faça esse E. Em seguida, eu já vou falar para vocês sobre a parte macroeconômica, tá? Porque esse aqui não vai ficar só no Elliott, não. Estou falando do gráfico, mas no final tem um pouco de paciência. Eu também vou falar da parte macroeconômica, que é a principal. É que eu preciso falar do índice. Bom, a projeção por curto prazo, minha, seria essa. Fazer essa onda E. Agora, antes de eu seguir, vamos conversar sobre a economia real, o que está acontecendo aí. Estou vendo que já fez um certo tempo, não quero que o vídeo fique longo. A crise que está vindo, essa crise que está entrando, ela é diferente da de 2008. A de 2008, na época, eu entendi como um estouro da bolha. E pela economia clássica e neoliberal que vinha sendo feita até então, a resposta seria muito ruim, seria uma crise mais duradoura. Na ocasião, eu pensei que a solução fosse assim, a crise fosse durar mais. Mas nós vimos pelo gráfico que ela acabou sendo atenuada pelas políticas que o Fed adotou de expansão monetária. Então, foi positivo. 10 anos de uma certa estabilidade, eu acho que não dá para discutir sobre isso. Mas mitigou a crise, uma crise que poderia ter parado toda a economia
e que tinha raízes no sistema financeiro, em bolhas do sistema financeiro. A crise atual ela é diferente. Ela não tem raízes exatamente no sistema financeiro. Ela já tem o sistema financeiro capenga. Ou seja, nós temos pouca margem em termos mundiais, e o Brasil também, pouca margem macroeconômica para manobrar, porque já não estava funcionando bem financeiramente a economia. Mas o impacto do vírus, da maneira como as economias vêm respondendo, eu não vou entrar no mérito de isolamento ou de não isolamento, o fato é que as economias estão parando e podem parar. A expectativa dos agentes, independentemente das políticas que o governo venha adotar em termos de isolamento ou não, a expectativa é que as economias parem, que o consumo diminua e que isso gere desemprego. Então, isso provocaria uma espiral deflacionária, que é uma situação que os economistas aí mais modernos costumam chamar de extremistão. A gente sai de uma situação normal, que a gente está no meio de uma curva de Gauss, ali no meio, tudo trafegando normalmente, e passa a operar na cauda da curva, que é o extremistão. Mas essa cauda, normalmente, os nossos economistas são mais financistas, principalmente os brasileiros. Eles estão acostumados em caudas financeiras. Essa cauda é uma cauda da economia real. O paralelo que ela tem é o da crise de 29, que, mesmo assim, ainda é uma crise, a de 29, ela foi provocada mais pela atitude da política econômica da época do que por um fato real em si mesmo, entendeu? Então, vou fazer uma retrospectiva rápida de 29 para a gente poder entender a crise de 2020. Vamos lá, meus amigos, tenham um pouco de paciência. Quem puder dar uma curtida, compartilhar também, faça favor. Mas a gente vai eu vou fazer um outro vídeo só sobre a Telos, mas esse aqui é uma preparação, porque você precisa entender algumas coisas que vão ser ditas. Então, o que acontece? A crise de 29 ela está relacionada ao avanço tecnológico dos processos industriais, o avanço acelerado pela Primeira Guerra Mundial. Já antes da Primeira Guerra, já havia tido um impacto com o início do Taylorismo, né? O Taylorismo era a divisão do trabalho em etapas, certo? Que antes era feito por equipes de artesão, cada um fazia a sua parte. O Taylor introduziu, em inglês, né? Introduziu o trabalho, a divisão do trabalho, que é a base da indústria moderna. Tá? A gente sai da manufatura, do artesanato e entra na era da indústria, realmente. E com a Primeira Guerra Mundial, a necessidade de produção fabril de armas, de munições, de equipamentos e ainda de criar excedentes para manter as populações que estavam trabalhando na indústria e na agricultura, né? Você teve a necessidade de fazer um aumento de produção, então isso forçou o aumento da produtividade utilizando-se novas técnicas. Uma das novas técnicas foi conhecida como Fordismo. Fordismo é a linha de produção em série. Tudo isso aconteceu na década de 10, de 1910 a 1920, mais ou menos. E quando as economias voltaram ao normal, elas voltaram com um pensamento clássico, de economia clássica, e para sair, os orçamentos estavam todos os países estavam quebrados, e para sair da crise, a fórmula clássica era equilibrar o orçamento e o déficit público, que a economia voltaria para o normal. Só que graças a essas indústrias que apareceram, indústria de energia, indústria metalúrgica, indústria elétrica,
houve uma criação de emprego. Sim, os empregos eram mal remunerados e eles eram insuficientes para gerar demanda para o consumo, uma demanda proporcional a esse consumo necessário para remunerar essa indústria. Isso culminou na crise de 29, que fez com que os governos repensassem a política monetária. Aí entra o Keynes. O Keynes foi o cara que revolucionou, explicando, entendendo, né? Explicando, não, entendendo o que estava acontecendo e dando saídas para essa crise. Infelizmente, muita coisa do que ele apontou na época foi distorcido e usado de maneira errada ao longo dos 50 anos seguintes e recentemente se referiram a ele aqui com coisas que fizeram também no governo Dilma que não tem nada a ver com Keynes, o original não, tá? Então, sem se perder em teoria econômica, a crise de 29 está relacionada à oferta e a nossa crise também está relacionada à oferta. Nós teremos um encolhimento da demanda, porque não havendo consumo, as empresas vão fechar e elas vão desempregar. Isso tudo todo mundo sabe. Só que nós temos que levar em conta a velocidade com que ambas acontecem, certo? Então, o desemprego acontece mais rápido do que as firmas quebram. Então, pelo lado da demanda, os empregados são quem consomem, criam demanda. Pelo lado da demanda, a demanda some, ela, ela no ciclo de queda, a demanda some rapidamente. E a oferta, que são as empresas, vão quebrando e vão sumindo numa velocidade um pouco mais baixa ou mais baixa. Então, isso causa uma sobreoferta de produtos, porque você não tem consumo, você não tem renda e você tem estoques e você tem empresas ainda fornecendo e não tem ninguém para comprar. Então, isso se chama depressão, uma espiral deflacionária que culmina na depressão. Nós estamos na beira de um movimento como esse. O governo pode querer obrigar as pessoas a trabalhar e ficarem, mas se a doença sair matando todo mundo e for necessário o isolamento, as pessoas não vão sair de casa para morrer. Mesmo que o governo decrete, muita gente não vai querer trabalhar. É o fato. Muita gente não vai querer ir consumir. Tá? Então haverá sempre um efeito econômico nesse tipo de crise. E já está havendo lá fora. Então, a outra coisa que eu queria explicar é a volta. Quando a economia passa por isso tudo, esse distúrbio todo, a volta, na volta, a oferta se recupera mais rápido do que a demanda. Ela cai, a oferta cai mais devagar, mas ela se recupera mais rápido. Por quê? Porque as empresas faliram, mas o prédio continua lá, a máquina continua lá. O empresário é que faliu, ele troca de dono, aparece outro, paga bem mais barato pela empresa e volta a produzir. Alguém que tem capital volta a produzir, volta a empregar. Então a oferta, aquela oferta que ficou parada, ela sai do zero e vai dobrando rapidamente. Agora, a demanda, nesse caso, ela demora a se recuperar, porque você tem que ir empregando. E nós temos os agravantes da automação, do teletrabalho, da robotização, de excedentes de mão de obra que já havia. Então, há uma perspectiva de enguiçamento, de uma depressão, de uma espiral depressiva forte. Entendeu? Então, eu estou fazendo o vídeo para tentar preparar quem estiver me ouvindo para passar por um perrengue econômico mais forte do que está sendo esperado. Porque se as coisas se complicarem, podem ir por aí. Todas as medidas que o governo tem para mitigar isso são monetárias. A ferramenta do governo é monetária ou aumentar os gastos. Nós não podemos pensar em contrário. Essa é a minha opinião. A princípio, é melhor ter economia funcionando do que não ter economia.
a economia quebra. Tá? Então, o meu recado era esse, que estamos à beira de uma espiral deflacionária, o petróleo ontem foi negociado negativo no mercado futuro, isso coloca os vendidos no mercado futuro num corner, o cara no corner ele fale, ele não tem como, ele vendeu o petróleo que ele não tinha, entendeu? Isso é normal. Na hora de tentar rolar o contrato, ele não conseguiu. Então, ele não tem o petróleo. Então, esse processo aí é uma pode causar falências e tal. Então, o sistema econômico ele vai balançar de diversas formas, entendeu? A gente não sabe como vai reagir. Então, vamos tentar ser um pouco mais avesso ao risco, aí mais na segurança, tá? Eu vou chegar aonde eu tenho que chegar depois. Eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre a telos, etc e tal. Mas a princípio, eu queria colocar o risco da espiral deflacionária. Tá legal, gente? Um abraço. O gráfico está aqui, a onda é para fazer, tá certo? Eu ainda, assim, como é uma onda é, agora voltando aqui rapidamente, não dá para fazer uma boa projeção, porque ela não é uma onda que nem a onda 3, fácil de prever, tá certo? A única coisa que a gente pode fazer é colocar um FIBO aqui e fazer uma pequena previsão. Posso tentar fazer isso. Eu vou dar um pause. Espera aí. Eu estava meio relutante de fazer essa projeção da onda E, porque eu acho que seria um pouco exagerada. Mas eu vou colocar, é uma projeção, tá? Como não se trata de uma onda 3, uma onda 5 ela varia muito. O movimento dela ela pode ser brusca, mas ela não costuma ser muito longa. Tá? Então, a projeção, próximo FIBO que eu tenho aqui é o de 2,618, que daria 10 dólares, mais ou menos. Seria o Bovespa em dólar a 10 dólares, tá bom? Que daria, multiplicando aí por 5, né? 5,40, digamos, que dê 54 mil pontos, mais ou menos. Tá? Mas isso é uma previsão assim muito mirabolante e tal. Eu só posso dizer que ficaria entre, porque o outro fibro está aqui, ó, foi mais ou menos onde ele chegou, e o seguinte não tem nada no meio, entendeu? Então não tem como fazer uma previsão melhor do que essa. Esse gráfico aqui eu não tenho como colocar no meu sistema, porque eu não tenho ele lá para fazer, para disponível no MetaTrader. Então não tem, a única projeção que eu posso fazer é essa. Então eu agradeço a todos, uma boa noite e quem puder dá uma força aí. Valeu, um abraço.